gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Bruna do blog Editora Rúvia e no vídeo de hoje nós vamos comentar das leituras de julho, porque como vocês podem ver por essa pilha, eu acabei lendo bastante durante esse mês e já tenho que falar que eu concluí a minha TBR da MLI, que eu consegui ler todos os livros que eu coloquei e olha, não foi fácil. Mas antes de falar um pouquinho desses livros, já aproveita para você poder se inscrever no canal, de dar muito like no vídeo, ativar o sininho das notificações, porque todo segunda e quarta é dia de vídeo novo aqui no Editora Rúvia. E também fica à vontade para você me seguir nas redes sociais. Twitter, que é VetsBubble, Instagram, que é o Editora Rúvia, e eu também faço live de leitura lá na roxinha como Editora Rúvia, que assim a gente tem um contato muito mais próximo. Para poder começar, nós temos Era Uma Vez em Hollywood, do Tarantino, que basicamente é uma adaptação do filme que ele produziu e agora ele escreveu o livro. O livro e o filme têm algumas diferenças, inclusive a forma como a história que acaba é diferente, apesar da ideia central acabar se mantendo aqui. E também eu senti que às vezes algumas passagens do filme acabam sendo mais dinâmicas do que aqui no livro, igual a cena de luta do Cliff com o Bruce Lee acaba sendo muito mais dinâmica você vê no filme do que aqui no livro, porque eu acho que o Tarantino tem um estilo próprio, que algumas cenas ainda mais de ação ficam muito mais dinâmicas você vendo ali na tela do que no filme, do que no livro. E aqui no livro o autor também acaba colocando alguns diálogos mais extensos, se aprofundando em alguns diálogos, e tem muita referência sobre o cinema. Se você for lendo esse livro esperando uma coisa copia e cola do filme, talvez você possa se decepcionar um pouco, mas ainda assim é um livro bem interessante. O próximo livro que nós temos é Julie and the Phantoms, que basicamente essa é a novelização da primeira temporada da série. E, gente, basicamente, se você viu a primeira temporada da série, essa história do livro não tem nada de novo ou extraordinário. Então, se você for lendo esse livro querendo uma coisa nova, mudanças, algo que não está na série, talvez você vá se decepcionar. Mas como eu já fui lendo sabendo que ia ser basicamente algo igual à série, sem muitas alterações, sem mudanças, então pra mim não foi, eu não fiquei decepcionada, mas também não foi assim um livro 5 estrelas, foi um livro mediano. Temos agora Nemesis, da Agatha Christie, que estava na minha TBR da MLI, assim como outros livros da autora. E de todos os livros que eu li da autora para a MLI, esse daqui foi o meu favorito, que basicamente a Miss Marple vai receber a carta de um antigo amigo dela. Na verdade não era tão amiga, era conhecido, que ela conhecia numa viagem que ela fez para o Caribe. E esse amigo dela morreu e tá pedindo uma ajuda dela, então ela vai acabar se encontrando com os advogados dele e vai para uma viagem. No início ela fica sem entender muito bem o propósito dessa viagem, mas assim, quando ela vai investigando, vai indo nas viagens, ela vai conseguir entender o que o amigo dela queria, qual era o propósito dessa carta, qual era o plano desse amigo dela, e é surpreendente. E vamos prosseguir com mais um livro da Agatha Christie, que é 100 gramas de centeio, que basicamente nesse livro também é da Miss Marple, e aqui a gente vai acompanhar o assassinato de um patriarca de uma família que acaba morrendo envenenado. Então a gente vai acompanhar toda essa investigação para descobrir o que aconteceu. E eu tive a sensação que a Miss Marple, ao contrário dos outros dois livros, ela não é assim tão presente, mas ainda assim ela tem um papel fundamental nessa história, e como sempre essa velhinha fofoqueira sempre dá um jeito de descobrir o que aconteceu. E para acabar com os livros da Agatha Christie, nós temos A Maldição do Espelho, que também é um livro com a Miss Marple, e basicamente esse livro daqui tem uma pequena conexão com o assassinato na biblioteca, porque a casa lá onde o pessoal encontrou o corpo de um assassinato na biblioteca acaba sendo palco para mais um crime, que dessa vez uma artista famosa, ela compra a casa e resolve fazer um coquetel de inauguração para conhecer as pessoas, e nisso uma mulher acaba sendo morta, envenenada lá. Então vai ter toda uma investigação para poder saber quem de fato era a vítima desse envenenamento, se era a mulher que morreu ou era a atriz. Vão ter várias conexões que vão surgindo, mas entre esses 3 livros que eu li da Agatha Christie para MLI, esse foi o meu menos preferido. Eu dei 3,5, é uma nota boa, mas os outros eu senti que foram melhores. Nós temos aqui agora Hamnet, que é nessa edição exclusiva do Intrínsecos, que é um livro que daqui a alguns meses deve estar sendo lançado pela editora Intrínseca, e eu achei simplesmente genial a proposta desse livro, porque a autora se inspirou na vida do William Shakespeare para poder escrever esse livro, e ela fala muito dessa questão do Hamnet com Hamlet, da peça famosa do William Shakespeare. Então, quando eu fui lendo, eu não imaginava a sacada genial que a autora fez. Então, acho que para quem gosta de Shakespeare, tem interesse, pode acabar gostando, que é bem interessante você ver as referências da vida do próprio Shakespeare aqui nesse livro. E eu achei genial como ela interligou Hamlet com Hamlet, e também o final desse livro foi tipo assim,
minha mente explodiu ao final. Agora eu vou vir aqui falar para poder defender um livro que eu amei, que é This Violent Delights, da Chloe Gong, que eu acabei lendo numa Bud Read com os amigos meus, só que alguns acabaram abandonando. Então tô vindo aqui para poder defender esse livro, porque eu sei que ele vem dividindo algumas opiniões. Aqui nesse livro nós vamos ter uma releitura de Romeu e Julieta, que se passa em Xangai na década de 20, nos anos 20. Então, quando se fala em Romeu e Julieta, releitura de Romeu e Julieta, você logo pensa naquele amor épico, no romance avassalador, romance amor. Porém, o romance dos personagens do Roma e da Juliette acaba sendo colocado em segundo plano, porque aqui é um livro de fantasia, então tem toda essa trama de fantasia, e então o romance acaba ficando em segundo plano e algumas pessoas acabam se decepcionando com isso. Mas eu, pessoalmente, eu gostei bastante desse livro. Acaba sendo um pouco devagar em alguns momentos, mas é natural com livros de fantasia que acaba sendo um pouco mais devagar, ainda mais no primeiro livro, porque tem que situar todo o contexto. Pessoalmente, eu gostei bastante da relação do Roma e da Juliette, que é uma tensão que existe entre os dois, uma coisa bem ódio-amor. Então, gente, capítulo 29 só foi surtos. E eu também gostei bastante dessa questão da fantasia que a autora colocou. Eu gostei bastante desse background de Xangai na década de 20, que tem muitas questões políticas por conta do comunismo, que naquela época Xangai não era comunista, e também a China não era um país comunista, e também o pessoal fala muito da questão dos estrangeiros, da xenofobia dos estrangeiros, da relação disso, que a Juliette fala, que tipo assim, cara, ela fala várias línguas, mas mesmo assim os estrangeiros ainda têm certa xenofobia. E ela foi passar um tempo na América, em Nova York, então ela sentiu na pele esse preconceito que os estrangeiros têm. E aqui nós também temos representatividade LGBTQIA+, uma personagem trans, e eu gostei bastante do background desses personagens, que também foram bem desenvolvidos e têm uma importância muito grande para a história. No geral, apesar de algumas partes serem um pouquinho mais devagar, o que para mim é natural de um livro de fantasia, eu gostei bastante. Eu acho que o que realmente atrapalha é esse marketing que o pessoal faz de Romeu e Julieta, que logo você pensa no romance, mas aqui o romance não é o principal. Temos agora O Farol da Emma Stone, que não é Emma Stone, que eu vi aqui no Google. Muita gente tá pesquisando desse livro com o nome da Emma Stone. Parece, mas não é. Mas basicamente que nesse livro é baseado numa história real, e que aqui a gente vai acompanhar a história de 3 caras trabalhando no farol, faroleiros, eu acho que é isso, que num belo dia eles acabaram desaparecendo sem deixar rastros e pistas, e 20 anos após, um escritor decide procurar as mulheres desses caras, desses homens, para poder conversar com elas sobre o que aconteceu, tentar encontrar um mistério para essa resposta. Eu gostei bastante do livro, que ele vai alternando passado com presente. No início você pensa assim, tudo é paz e amor, nós somos mais que amigos, nós somos friends. Só que você percebe que na verdade tem muitos segredos, traições, mentiras, que não é tudo bonitinho como eles mostravam ser. E o final não foi assim tão previsível, não me surpreendeu tanto, mas também teve uma questão que me surpreendeu tanto. E depois eu vou fazer uma resenha para poder falar melhor desse livro, das sensações que eu tive lendo. Temos aqui agora Em Águas Profundas, da Patricia Highsmith, que é um livro que eu também li pra MLI, e eu fui lendo, tipo assim, um pouco... Eu fui com o coração aberto, achando assim, posso amar, mas como posso não gostar. E no fim eu acabei não gostando do livro. Minha nota pra ele foi 2,5. Não é que seja um livro bom, mas foi um livro pra mim que foi muito sem emoção, que eu não consegui sentir emoção nenhuma. Que aqui nós temos o Vic, que é o personagem, que ele é bem que um psicopata, e tem a mulher dele, a Melinda, que ela acaba traindo ele. Tem vários casos extraconjugais. E no fim, achei bem morno nesse livro, a forma como o Vic lida com as coisas. Eu fui ler na sinopse do livro, o pessoal fala que Vic é um personagem bem carismático. Carismático nada, é só um corno manso e chato demais. Eu achei os personagens... Foi um livro que realmente é interessante em alguma perspectiva, mas eu achei muito mono, não me trouxe sensações, e eu achei os personagens chatos. Aí fica um pouquinho difícil de defender, mas a escrita da Patrícia é fluida, e eu vou ver se depois eu procuro outros livros da autora para poder ler. Temos aqui agora O Calhamaço, Arquivo Serial Killers, que na verdade tem 2 livros. O primeiro é Louco ou Cruel, que vai tratar de vários serial killers do estrangeiro. Tem o Assassino do Zodíaco, Ted Bundy, tem um cara que se vestia de palhaço, eu acho que é o John Wayne Gacy, tem o Albert Finch. Então esse livro vai tratar muito das questões dos serial killers, se eles são loucos ou cruéis, características e de vários casos aqui. Foi escrito pela Ilana Casoy, tanto Louco ou Cruel ou Made in Brasil. E o Made in Brasil, como o próprio nome já dá uma ideia, vai falar sobre serial killers, assassinos daqui do Brasil. É interessante, gostei de saber vários casos, inclusive sobre o monstro do Morumbi. De fato, eu nunca tive muitas questões de ler sobre crimes que aconteceram aqui no Brasil.
Então foi bem interessante poder conhecer alguns crimes que aconteceram aqui no Brasil. A escrita da Ilana é muito bom, só que Made in Brasil eu senti que o único caso que ficou um pouco desconexo dos demais foi do Pedrinho Matador, porque o caso foi escrito como uma espécie de artigo acadêmico, então eu acho que não combina muito com o restante do livro, acaba sendo um pouco diferente, mas no geral foi uma leitura que eu gostei bastante, me acrescentou bastante. Li de alguns casos que eu já conhecia, aprendi outros casos que eu não conhecia, ainda mais foi caso no Brasil, e foi bem interessante. Para quem gosta de ler sobre serial killers, casos reais, fica aqui essa dica. Temos aqui Gótico Mexicano, da Silvia Moreno Garcia, também foi publicado aqui no Brasil pela Dark Side, e tem vlog de leitura aqui desse livro aqui no canal. E eu fui ler esse livro também com o coração aberto, mas com um pouquinho de receio de eu não gostar tanto. Mas no fim eu acabei amando essa história. Foi uma história 5 estrelas que eu fiquei tipo assim, meu Deus, eu amei demais. Enquanto eu lia, me passou muita sensação do filme Cor, que basicamente que a nossa personagem principal, a Noemi, ela sai da cidade para poder ficar com a prima dela, a Catalina, que se casou e tá morando numa cidadezinha mais afastada, na casa do marido. Só que a Catalina não tá bem, ela manda uma carta muito confusa pra família lá da Noemi, falando que as paredes falavam com ela, que tinham fantasmas. De forma que a Noemi vai lá para essa casa ver a prima dela, a Catalina, e é um clima extremamente bizarro, e você vai ficando agoniado sem saber se é realidade ou fantasia, se a obra é uma coisa sobrenatural ou o homem que está causando. Então é um livro que realmente mexeu comigo. Temos aqui agora Vingança, Davi e Chop, que é a continuação de Vilão. Em comparação a Vilão, eu sinto que esse livro não foi assim tão bom. E eu senti que, tipo assim, aqui nós temos a adição de novos personagens. Então, assim, eu senti que o início dessa leitura foi bem devagarzinho para poder explicar esses novos personagens, o contexto deles dentro da história. E eu achei interessante que esse livro me fez pensar em algumas questões que eu tinha simplesmente ignorado no final de Vilão. Foi um livro que, ao mesmo tempo que teve seus pontos negativos, teve seus pontos positivos. Não foi melhor que Vilão, mas eu quero continuar lendo para poder ver o encerramento dessa trilogia. E com o gancho que esse livro terminou, eu acho que o próximo vai ser muito babadeiro, que vai ter muito tiro, porrada e bomba, que vai ser sensacional. E para quem gosta de romance, vocês têm que ler Enquanto Eu Não Te Encontro, do Pedro Ruas, que também é um lançamento recente, foi publicado aqui no Brasil pela editora Seguinte. E aqui a gente vai acompanhar essa história de amor entre o Lucas e o Pierre, que é um garoto francês, que eles se conhecem na balada Titanic, e acabam acontecendo algumas coisas no meio disso tudo, que vai acabar atrapalhando um pouco da relação desses dois, que vão acontecer alguns imprevistos no meio do caminho. Mas foi um livro que eu li rapidinho, que eu gostei bastante, tem representatividade, e no fim eu fiquei com o coraçãozinho cheio de alegria, e eu gostei de vários temas que o Pedro Ruas tratou aqui nesse livro. Então, quem puder ler, leia, porque sério é um livrinho que vai aquecer seu coração e te deixar com um sorriso no rosto. E para finalizar, nós temos Biblioteca Gaiman, que é o volume 1, que inclusive vai ser um vídeo desse livro daqui na quarta-feira, que aqui vai reunir 5 histórias em quadrinho do Neil Gaiman, que são algumas não foram publicadas no Brasil, outras foram publicadas, mas você não acha para poder comprar. Então eu acho que os fãs do Neil Gaiman vão gostar demais dessa edição, sem contar que a Intrínseca fez um trabalho sensacional. E mais vocês vão descobrir lá na resenha, porque eu detalhei em várias questões dessa história, dos desenhos dos artistas, mas está um trabalho magnífico. E assim, nós chegamos ao final do vídeo. Eu realmente espero que vocês possam ter gostado de ver um pouco das minhas leituras de julho, que realmente foi um mês que me surpreendeu, que eu não achei que ia dar conta de ler tudo isso, até porque eu coloquei 7, 8 livros na TBR da MLI, então eu tava assim, gente, eu não vou dar conta. Mas eu acabei conseguindo ler tudo e respeitando o meu ritmo de leitura, que eu acho que isso é mais importante. Então já aproveitem para vocês poderem se inscrever no canal, de dar muito like no vídeo, ativar o sininho das notificações, porque temos 2 vídeos toda semana. E aproveita e compartilha esse vídeo com seus amigos e com suas amigas, até porque o pessoal adora ver esse tipo de vídeo de leituras do mês, conhecer novos livros. E me conta aqui nos comentários se vocês já leram algum dos livros que eu citei aqui nesse vídeo, ou se você tem vontade de ler algum desses livros que eu falei. Me contem aqui que eu quero saber. Obrigada e até a próxima!